Olá, sejam muito bem-vindos a Iletrada. O livro de hoje é Noir, de Ruben Henriques. Para quem é iletrado como eu, Noir significa preto em francês. Sim, pesquisei e tive uma pessoa que me ensinou como é que se diz. O nome deste livro não me agrada nada porque faz-me lembrar o Lisboa Noir de Luís Corte Real, de quem ainda espero reinos humanos. Vá lá, homem, despacha-te, não tens assim tanto para fazer, o teu trabalho é ser só escritor. Ao contrário do livro do magnata do mundo literário, que apesar da personagem principal ser muito burra, todo o resto estava bem escrito e construído. O Noir do Ruben é um livro mal editado, cheio de palavras que lhe faltam letras, espaços entre palavras ou pontuação inexistentes, ideias repetidas, as mesmas palavras e frases recorrentemente utilizadas e incontáveis erros ortográficos. Eu não fui confirmar porque sinceramente não me apetece, mas eu estou tão certa que a Cordel de Prata é uma editora Vanity, tendo em conta a qualidade do livro que eu acabei de ler, que eu estou capaz de apostar 50€ com quem me diga ao contrário. Continuando a avaliar o trabalho da editora, avançamos para a capa, já que vimos que o texto teve 0 edição. Decidiram colocar na capa a imagem de um chateau qualquer que encontraram na internet, que não corresponde à descrição da casa que o autor nos dá no conteúdo do livro. A mim fez-me lembrar um protetor de ecrã que tinha no Windows XP e sinceramente não faz sentido nenhum terem usado esta imagem. Não é que eu perceba de design, mas não me parece que esteja bem conseguida, nem que tenham dispensado o tempo necessário para criar uma capa digna de um bom livro. De todas as formas, não posso dizer que não esteja à altura do conteúdo do livro. Enquanto lia o livro, dei por mim a fazer anotações como se fosse beta reader do livro, quase como se fosse enviar tudo aquilo ao escritor, o que é triste, tendo em conta que comprei uma edição que supostamente é final e não me ofereci para ajudar ninguém a melhorar o seu livro. A escrita do Ruben é medíocre, cheia de frases feitas, incongruências. Por vezes, ao passarmos de um capítulo para o outro, ficamos sem ter a certeza se ainda estamos a ler a mesma história ou se, porventura, já fomos resgatados da burrice do Benjamin. Já não me lembro do nome da personagem principal de Reinos Bastardos, que era burra que nem uma porta, mas a verdade é que ao lado deste Benjamin, a mocinha de Reinos Bastardos era uma Einstein. Como não quero que digam que estou a atacar, sem razão, vou-vos citar algumas partes do conteúdo do livro para perceberem porque é que eu digo que a personagem principal é demasiado burra e não tem qualquer nexo com uma pessoa que pudesse efetivamente existir. Então, o Benjamin, no conteúdo do livro, diz-nos demasiada informação para aprender em pouco tempo. Depois de lhe dizerem a vila não nos quer aqui e é um hunter. Como assim? Estas duas frases são demasiada informação para aprender. Mais à frente na história surgem uns cães de quem o Benjamin tem medo. Eu não vou comentar o facto de um homem feito ter medo de 3 cães que não o ameaçaram de qualquer forma, nem se mostraram particularmente nervosos com a sua presença. Contudo, é-nos contada uma história para justificar o porquê da personagem ter medo de cães. Nesta história surge o pai do Benjamin, que lhe lança um comentário depreciativo sobre ele ser um medricas. E é aqui que travamos a fundo, enterramos os calcanhares no chão e regressamos ao início do livro. Porque o início do livro começa com o Benjamin a receber uma carta e um bilhete de comboio do pai para o ir visitar por causa de uma herança qualquer, que, obviamente, já percebemos, é uma doença mental. Avancemos. Neste ponto, não há um telefonema do Benjamin para o pai a perguntar o porquê disto acontecer? Não. Sabem porquê? Porque ele não se lembra do pai. Aquele homem não foi presente em toda a sua vida. Logo, como é que há uma história entre ele e os cães? Não há. Está mal explicado. E todo o livro resume-se a isto. Cenas mal explicadas. Mas eu ignorei para o bem de conseguir acabar de ler o livro, que era aqui o objetivo. Foquemos só no pai, que recordo, o mocinho não o conhece lá nenhum, mas recebe a carta e decide enfiar-se no comboio, que fica completamente deserto de pessoas antes
de chegar à paragem onde vai sair. A estação onde o comboio para, espasmem-se, não tem lá ninguém. E nesta estação encontra-se com um matulão de 2 metros que o manda entrar no carro, que o leva para fora da vila, para uma casa isolada, e nem por um segundo este filho da puta pensa que vai ser vítima de tráfico de órgãos ou que o vão matar ali. Tipo, como é que não... Isto não lhe passa pela cabeça. É tipo, isto é a cena mais shady de sempre e ele... Estou na boa. Aliás, é isso mesmo que ele diz. O Benjamin diz-nos: ignorei tudo e recostei-me. Sendo que se recosta ao banco do carro em que segue. Epá, pronto, ok. Ruben, tens razão. Esta parte faz sentido se estivermos a criar uma personagem sem cérebro ou com 0 sentido de sobrevivência. Em mais nenhuma circunstância isto faz sentido. Nesta parte da história, e na verdade o livro todo, eu senti-me completamente perdida. Portanto, tenho uma pergunta direta para o Ruben que é: em que tempo é que se passa a puta da história? É que fazes referências como aquelas que aparecem nos filmes e como aquelas vozes que ouvimos nos programas de rádio, mas depois não há propriamente tecnologias na história que nos provem que a personagem principal tem essas referências na sua vida e nós ficamos, ok, estamos neste mundo, estamos noutro, estamos em que tempo? Não sabemos. Outra coisa que também é diretamente para o Ruben, há certas merdas que eu não preciso que me expliques, tipo, como é que funciona um portão automático. Toda a gente tem um portão automático na casa dela. Ou sabe pelo menos como é que funciona. Eu não preciso que me estejas a dizer o motorista tirou o comando da consola, carregou no botão, os portões abriram-se magicamente muito devagarinho, o senhor pegou no carro, trespassou o portão e carregou no botão outra vez e o portão fechou-se novamente. Eu sei como é que funciona um portão automático. Eu sei e toda a gente sabe, não é preciso que expliques. Ok? Pronto. E é aqui que eu deixo já tipo uma nota. Se tu quiseres voltar a escrever livros, show don't tell. Pensa nisto o tempo todo que tu tiveres a escrever. Show don't tell. Ruben, se ainda estás aí, também tipo, não desapareças agora porque tenho uma cena boa importante para te dizer. Peço-te que abras o livro na página 21. No primeiro parágrafo encontra a palavra peculiar. Está junto à margem esquerda, na terceira linha. Agora contas 5 palavras para a frente e diz-me o que é que lá está escrito. A palavra peculiar outra vez. Isto repete-se ao longo do livro todo. Tu usas uma palavra e passadas 1, 2, 3 palavras, está lá aquela palavra outra vez. Isto é super enervante e há zero necessidade deste tipo de erros quando o Word tem um dicionário de sinónimos incorporado. É só usar a tecnologia que já existe, ok? Depois, comentando aqui um bocadinho o tipo de escrita, todas as frases são demasiado curtas, cheias de pontos finais e vírgulas, que nos cortam a vontade de nos mantermos agarrados ao livro. Existem descrições em demasia para algumas coisas, tipo o portão, mas depois não explica a puta da gangrena que ganhou imediatamente ao entrar na propriedade da família, porque uma pessoa normal fica a pensar que passa um portão, fica com a mão preta e quente, e assim do nada, e que é perfeitamente normal uma merda dessas acontecer, e que não é preciso ir imediatamente ao hospital, levar antibiótico na veia e, quem sabe, até amputar o membro, não é? Mas vá, assumimos que a septicémia não o vai matar nas próximas horas, tal como o Benjamin, e que, efetivamente, aquilo não é nada, para o bem de podermos continuar a ler o livro. Outra cena que não faz sentido no livro é a descrição da casa em si. Então, é-nos dito que a casa é uma mansão de 7 pisos, a imagem do livro é um chateau francês, que eu por acaso até sigo uns senhores que estão a renovar um chateau em França, portanto, eu sei muito bem como é que são os cômodos interiores, eu agora não me lembro do nome do canal, eu depois deixo na descrição, para se quiserem ver também, super interessante ver malta a fazer obras, eu adoro. Mas aqui é a casa do Ruben, ia-me chamar Ruben. Aqui é a casa do Ruben. Quando ele está a ver por fora, diz que é uma mansão com 100 andares,
uma coisa belíssima, toda feita com pedra em preto e branco, e eis que a personagem entra para o interior desta casa. E a partir daqui nada bate a cota com a perdigota, porque há um elevador que funciona mal e existe um corredor com várias portas que são apartamentos diferentes. O que me leva a perguntar: é isto uma mansão ou um prédio velho na Amadora onde se traficam órgãos? Sendo que eu estou aqui mais para a segunda. O livro eventualmente melhora? Não. Mas há cada vez mais momentos cómicos, como por exemplo uma descrição da minha casa de banho depois de eu tomar um duche relaxante. Os meus olhos captaram a estranha neblina característica. Ou uma referência à forma como a minha filha brinca. Alguns objetos parecem flutuar no ar. Eu não sei, mas digam-me vocês, todas as histórias de terror exigem personagens demasiado burras e circunstâncias impossíveis? É que o Benjamin acaba preso em Noir, que ainda não sei bem se é o nome da casa em si ou outra merda qualquer, mas pelo que percebi ainda mantém os 2 rins, o que já é positivo, tendo em conta que eu no início do livro achei que ele não ia manter os rins, e um ser misterioso deixa-lhe uma caixa com mantimentos à porta do apartamento para onde ele vai dormir, porque sim, não é? No conteúdo desta caixa tem uma sopa de feijão. O que, enquanto o personagem principal falava com o pai, ele queixou-se de um cheiro a mofo e podridão intensos. Sendo que a malta anda a ser fornecida com sopa de feijão, se calhar já há alguns dias, porque quando se faz uma panela é um panelão, não é? Ok, já percebi porque é que o pai dele cheirava mal, se calhar estava só a peidar. Recebida a sopa, o Benjamin vai para a cozinha, que está um nojo, como tudo naquela casa, e a cesta com o comer traz uma nota. A comida veio da Megan, a vizinha do lado. Ou seja, efetivamente estamos numa habitação social na Amadora, não é uma mansão porra nenhuma. Voltando à história, o moço decide ir limpar a casa e eu questiono: com o quê? Ele levava algum garrafão de lexívia na mochila que tinha como bagagem para ir conhecer o pai? É que eu, quando ia de férias para o Alentejo, para a casa da minha tia imigrada em França, também tínhamos que ir limpar a casa. Mas levávamos tudo o que precisávamos para isso. Não chegávamos lá sem saber ao que íamos e a lexívia aparecia magicamente. Como eu já referi, mas como estou a saltar bué a história porque eu odeio esta merda e estou-me um bocado a cagar, antes de conhecer a vizinha e de decidir, sendo que ele não conhece a vizinha, antes de receber a comida da vizinha e decidir ir limpar a casa que não lhe pertence, o Benjamin conheceu o pai ou não. Não é perceptível se efetivamente o cadáver vivo com quem ele se encontra é alguma coisa, se lhe é alguma coisa ou não, mas esta pessoa dá-lhe um caderno escrito por outra personagem que me dá a ideia que já morreu. A Maria. Pela forma como escreve, objetivamente, não chegou sequer à 4ª classe e a escrita que o escritor queria que fosse viciante e despertasse o interesse pareceu uma lista de compras da minha avó, que só foi à escola de vez em quando porque teve que começar a trabalhar logo em criança, cheia de erros e enfadonha. A quantidade de erros que a minha avó dava a escrever é proporcional aos que encontro no livro do Ruben e eu sou disléxica, por isso é muito provável que muitos erros me tenham escapado. E ainda assim estou enervada para caralho. Não me censurem, ok? Mas eu tive que fazer a leitura de dinâmica para chegar ao fim deste livro, porque é intragável, devido à história pouco credível, mal escrita e repleta de erros. Ainda não tinha trazido ao podcast um livro com tão pouca qualidade como este. Mas, voltando à escrita do Ruben, o Benjamin eventualmente começa a recordar-se da sua infância. E sinto-me muito desconfortável para comentar esta parte do livro. Porque acredito piamente que a infância do Benjamin pode estar intrinsecamente ligada à do Ruben. E se assim é, lamento. Quando o Benjamin começa a lembrar-se da sua infância, há aqui flashbacks e a verdade é que não está coerente com a forma como uma criança de 5, 6, 7 anos
agem. O Ruben mete a personagem demasiado infantil para a idade. Eu não percebo porque é que o fez. Eu penso que seja desconhecimento, mas pode haver aqui uma razão que eu não tenha conseguido ler. Há aqui outra situação que o Ruben criou que eu acho que ele não tem noção disso, que tanto o Benjamin como a Maria, que descobrimos nesta altura que é a mãe do Benjamin, têm comportamentos que eu diria que provavelmente estão no espectro do autismo. E tanto um como o outro são violentamente agredidos pelo pai/marido. E é aqui que sinto que esta história é em certa medida a do Ruben ou a de alguém muito próximo do Ruben. E que este livro foi um exercício de cura, porque a verdade é que tudo para trás está cheio de lugares comuns e referências despropositadas, diálogos e decisões irrealistas, mas as descrições de violência doméstica são demasiado reais. Está aqui um menino atormentado pela culpa de ser o causador das discussões dos pais, sem que alguma vez alguém lhe tenha dito que a culpa não é dele, que ele foi apenas uma criança negligenciada e que os pais estavam demasiado ocupados a brigar entre si para pensarem em o pôr em primeiro lugar e amarem-no como merecia. Para mim foi nesta descrição da vida desta família e no trauma desta criança que eu sinceramente acho que o Ruben o fez de forma inconsciente, que eu encontrei a verdadeira história de terror. E depois de tudo o que eu disse e repeti sobre este livro, e por não me sentir confortável para falar sobre o final do livro, porque efetivamente eu acho que é um exercício de cura, porque a personagem principal mata o pai. E eu já tenho ouvido várias... Eu não sou psicóloga, não é? Mas já ouvi várias cenas que um homem precisa de matar o pai ou a memória do pai para efetivamente se tornar homem. E eu não sei... Pronto, ok. Eu não sei o que é que está aqui por trás. Estou a fazer presunções. Espero estar enganada. Mas eu não me sinto confortável nem para comentar, nem para gozar com o livro aqui nesta parte, porque eu não sei. Portanto, depois de tudo o que eu disse e repeti sobre este livro, sinto que não tenho mais nada para dizer, além que... Aqui já posso gozar, meus amores. Além de que quero comentar o que o Ruben escreveu na sua biografia. Ele diz-nos que foi uma amiga que o incentivou a publicar este livro e eu aconselhá-lo-ia a afastar-se desta dita amiga. Porque, ou muito me engano, ou ela só quer o teu mal. E é uma amiga da onça. Porque uma amiga de verdade, ainda que não te cortasse os sonhos de seres um escritor publicado, ela iria-te dizer que o teu manuscrito ainda não estava no ponto de edição e, para ser sincera contigo, provavelmente nunca iria estar, independentemente das correções que lhe fizesses. Chegamos ao fim do episódio de hoje, portanto, caros ouvintes, se ainda estão por aí, deixem o like, subscrevam, ou sigam se estiverem no Spotify e avaliem este podcast com 5 estrelas. Espero no próximo episódio trazer-vos um livro melhor, sendo que não prometo absolutamente nada. E obrigada por me ouvirem. Até ao próximo episódio.